Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vou te mostrar aqui como que você opera com choque, FVG e POI, que são gatilhos de entrada, para você localizar os melhores pontos de entrada, participar de cenários que realmente fazem sentido e entrar na hora certa no trade. Porque às vezes você localiza todo o potencial do mercado subir, mas entra na hora errada, o mercado vai, te stop e depois desenvolve muito bem. Às vezes você vê todo um contexto, todo um cenário favorável para o mercado começar a cair. Você entra na configuração, entra errado, entra antecipado, o mercado te estopa, anda um pouquinho para lá e para cá e daqui a pouco desenvolve esse movimento de baixa de fato. Isso é extremamente comum e isso tem a ver com o time de entrada, tem a ver com o gatilho de entrada que você está utilizando e você pode escolher um desses três que são extremamente precisos, desde que estejam dentro de um contexto forte para você localizar boas entradas. Vamos aprender sobre isso. Choque é um gatilho de entrada. POI é outro e FVG é outro. Vamos aprender em detalhes cada um desses. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e lembra também que no final desse vídeo, dá uma olhada aqui no comentário fixado aqui embaixo. Tem um grupo do Telegram, a gente tem um grupo no Telegram que é aberto, gratuito, tá cheio de conteúdo legal, cheio de vídeos lá, eu mando vídeo explicando os trades, mostrando vários conselhos operacionais quase que diariamente. Vale muito a pena estar lá com a gente no grupo do Telegram, que é um grupo gratuito que está no comentário fixado aqui embaixo, mas no final do vídeo você dá uma olhada. Olha, aqui eu tenho um material didático para vocês, vou até mandar para vocês esse material didático, essa página aqui de material didático, lá no grupo do Telegram depois, tá? Isso daqui é o desenho de choque. Choque de compra, de demanda, é quando o mercado sobe forte e quebra um topo válido. Isso aqui é um gatilho de entrada se tiver numa localização boa, igual eu vou explicar para vocês. Esse daqui de baixo, ó, é o choque de venda, que no caso é a quebra de um fundo válido por meio de um movimento forte de baixa. A gente vai entender porque tem as localizações ideais para o mercado desenvolver isso, porque senão fica muito básico, né? Mas quando está bem localizado é bem bacana. O POI é uma estrutura de continuidade de alta ou de baixa. Essa daqui é de alta, tem esse desenho, é esse padrão. E essa daqui é de baixa, e esse aqui é o padrão. E a gente tem as entradas, né? O mercado volta aqui, a gente tem compra na região. O mercado volta aqui, a gente tem venda na região. Esse conceito é muito bom. E aqui a gente tem o FVG. O FVG tem algumas formas diferentes da gente utilizar ele. Tem como utilizar como uma ineficiência somente ou até mesmo como uma região de oferta e demanda. Então, ineficiência é a mesma coisa de FVG, e aqui a gente tem ele, é uma região que fica entre os candles, normalmente candles mais cheios, entre os pavios dos candles mais cheios, né? Exatamente igual está marcado aqui, claro que a gente vai ver isso ali no gráfico em detalhes e vamos pegar o jeito. Então aqui eu vou mandar esse material didático para vocês lá no nosso grupo do Telegram, mas eu venho voltando nele aqui. Olha, eu vou falar primeiro do choque, vamos entender como que a gente pode fazer uma entrada num choque de qualidade. Nesse cenário aqui o mercado vai fazer um choque bom. E vai gerar uma compra muito boa. Por quê? Quando a gente vai tirando o zoom aqui do gráfico, a gente consegue perceber que o mercado está numa tendência de alta. O mercado realmente vem subindo, tá vendo? Bastante aqui, desenvolvendo um movimento de tendência de alta. Se o mercado está subindo em tendência de alta, existe um controle comprador. Se ele visita regiões que a gente sabe que vai entrar demanda, naturalmente, porque é característico da região entrar demanda, e essa região está numa tendência de alta, a coisa fica melhor ainda. Porque se existe tendência de alta, existe controle comprador. Se o mercado chega numa região característica de entrada de demanda, uma coisa se junta com a outra, uma coisa potencializa a outra. Qual que seria essa região característica de entrada de demanda? Por exemplo, embaixo de fundos expressivos. Então aqui eu estou no gráfico de 5 minutos, mas isso aqui é exatamente igual em qualquer tempo gráfico. Pode ser tempo gráfico muito maior ou tempo gráfico muito menor. Aqui eu estou nos 5 minutos. Mas qualquer tempo gráfico acontece igual. O mercado estava subindo na tendência, ele fez 1, 2, 3. Esse 1, 2, 3 é uma quebra de estrutura. O movimento de 1, 2, 3 é uma quebra de estrutura. E é justamente o 1, 2, 3 que cria os fundos no gráfico. Quando é 1, 2, 3 subindo, cria o fundo, que é um fundo expressivo, um fundo válido e um fundo de liquidez. Então a gente pode marcar esse fundo e a gente sabe que embaixo dele normalmente entra demanda. Extremamente comum entrar demanda embaixo de fundos relevantes como esse. Porque é liquidez. Embaixo de fundos é liquidez de demanda, o que significa que quando o mercado visita embaixo desses fundos, ele captura muitos stops dos traders que se posicionam comprado antes do mercado chegar no fundo, acreditando que o fundo expressivo vai ser uma proteção para essa tendência de alta, ou seja, ele não vai ser rompido. A ideia dos traders normalmente gira em torno disso. O pessoal que usa análise técnica clássica e tudo mais tem uma visão muito solidificada nesse sentido.
Então, muito trader monta posição aqui, ele vem caindo mais, o trader monta posição aqui, tudo entrando comprado, montando posição de compra, acreditando em preços mais altos. E coloca os seus stops muitas das vezes aqui embaixo, ó, acreditando que ele pode fazer várias coisas aqui, mas o fundo ele vai respeitar e no final das contas vai subir. O trader faz muito isso, a maioria dos traders faz isso. Ou seja, aqui embaixo de fundo enche de stop, de traders do mundo inteiro, lotado de stop. E aí o mercado vai e captura. Rompe o fundo e daqui a pouco ele vai e de fato sobe forte. Ele estopa todo mundo antes. Extremamente comum, isso chama captura de liquidez ou então manobra institucional. E aí, quando o mercado visitar aqui nessa região embaixo do fundo, cabe gatilhos de entrada para compra. Por exemplo, aquele POI, o choque, o FVG que a gente está falando aqui. No caso, vai ser um choque que ele vai fazer e vai gerar uma compra muito boa. Então o mercado ele vem puxando, visita realmente essa região, percebe que agora ele chegou embaixo desse fundo. Então ele está numa região que pode ficar entrando demanda. A gente já pode ficar bastante de olho aqui na possibilidade de entrar interesse. Normalmente, quando o mercado ele visita uma região de liquidez e essa liquidez é dos 5 minutos ou do 15 minutos, é muito comum ele desenvolver algum tipo de validação de entrada, que seria aquele choque, o POI ou então o FVG, num tempo gráfico menor. Extremamente comum ele desenvolver num tempo gráfico menor. Então, às vezes ele desenvolve nos 5 minutos mesmo, ou às vezes ele desenvolve no 1 minuto. Nesse caso, ele vai fazer o choque aqui no próprio 5 minutos. Ele vem caindo, vem puxando, o interesse de demanda entra com muita força por conta da liquidez embaixo do fundo e ele faz um belo de um choque. Esse movimento aqui fez 1, 2, 3 para baixo e bum, puxou para cima, quebrando esse topo. Qual topo? Esse daqui. Quebrou esse topinho, tá vendo? Com essa puxada forte para cima, candles bem cheios, mostrando que a demanda entrou realmente na liquidez, igual a gente queria ver e já estava esperando. E não só entrou uma demanda, como ele quebrou um topo válido com essa puxada para cima. Isso é choque. Choque é a quebra de topo válido. Choque de compra, né? Igual tá aqui nesse desenho. Olha lá, é esse aqui no caso, tá? Exatamente esse. Mesma coisa, pode ver que tá igualzinho. Então o mercado fez isso daqui. Quando ele volta para teste, ele volta para testar, você tem uma compra em algum lugar desse teste. Eu vou mostrar ali para vocês alguns parâmetros. E o stop tem que ficar lá embaixo do choque. No caso, embaixo desse pavio aqui, para aí a gente aproveitar o movimento de alta. Então é isso que a gente quer ver aqui e é isso que ele já está configurando para nós. Esse movimento aqui ele vai gerar uma compra então na hora que ele corrigir e vai subir gerando essa possibilidade. Só que se a gente vem aqui no gráfico de 1 minuto, ele alinhou aqui um POI junto. Então assim, não que você precisa ter esse POI junto. O choque por si só, ele já gera oportunidade ali. Aqui no ambiente de prática do time da Excelência Trade, eu tenho ali um ambiente de prática no meu programa de formação, treinamento de Excelência Trade, programa de formação, mentoria ao vivo comigo, materiais didáticos, o meu acompanhamento pessoal com você ao longo de toda a jornada, é um treinamento semi-individual e ambiente de prática incluso para todos os mercados. Então aqui, todas as oportunidades que eu estou de olho em todos os mercados ficam mapeadas com antecedência. No mini índice, no mini dólar, no Forex, que são vários ativos, Nasdaq, S&P 500, Bitcoin, as criptos, são 14 ativos diferentes. A gente trabalha com vários mercados, Forex é um monte de ativo, né? EURUSD, GBPUSD, XAUSD, por aí vai, vários ativos. Então todas as oportunidades ficam mapeadas com antecedência aqui. Esse cenário a gente estava de olho. Olha lá, era só bater e comprar, tá vendo? Tá desenhado ali, a gente estava de olho nessa compra. Por quê? Porque ele fez esse choque lá nos 5 minutos, tá vendo? Ele fez esse choque nos 5 minutos, que foi o que eu mostrei para vocês, que foi a quebra desse topo com essa puxada para cima. Quando ele voltar para teste, ele vai gerar uma compra para a gente aproveitar o movimento de alta. Só que no 1 minuto, refinando aqui no 1 minuto, ele criou um POI. POI é uma estrutura de continuidade alta. Ele subiu fazendo 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima. Tá vendo? Então isso daqui é uma estrutura de continuidade de alta, que aí já seria esse cenário aqui, ó. Exatamente esse daqui, ó. Deixa eu só carregar ali para eu conseguir pegar. Boa, isso daqui, ó. Tá vendo? Essa movimentação. Então aqui a gente tem essa configuração, que é uma estrutura de continuidade alta. Então naturalmente vai criar aqui uma região de demanda, exatamente igual tá ali, ó. Fez a estrutura de continuidade alta, cria uma região de demanda. E é nela que muitas das vezes você monta a posição, caso você esteja usando o POI. Só que aqui uma coisa alinhou com a outra, né? Ele fez tanto POI quanto fez choque. E o POI aqui, que é essa região de demanda, vai bater, vai coincidir exatamente com o teste do choque, que é onde a gente monta a posição. Ah lá, se a gente vem aqui nos 5 minutos novamente, que foi onde ele fez o choque mais nítido,
Lembra, ele tem que voltar para testar e quando ele voltar, a gente compra em algum lugar desse teste. O stop tem que ficar lá embaixo, se você estiver visando o choque, e aproveita o movimento de alta. Então, como ele fez essa região de demanda, que é o POI no meio do caminho, uma coisa se alinhou com a outra. Mas não é uma regra ele criar esse POI, tá? Só o choque ali ele já gera entrada quando ele vem buscar o teste. Só que fica meio no escuro, né? Aonde que você vai entrar nesse teste? Então, às vezes, é muito comum você alinhar ou um FVG ou um choque, aliás, ou um FVG ou um POI, né? Para você entrar no choque. Porque coincide ali, muitas das vezes, com o teste do choque, uma região como essa. Por exemplo, tirando essa região de POI, tá vendo esses candles muito cheios que o mercado fez aqui? Ele criou alguns FVGs, principalmente esse aqui de baixo, ó. O FVG é você pegar esses candles mais cheios, por exemplo esse, e marcar o pavio do candle anterior, que está aqui, marcar o pavio do candle posterior, que está aqui. Então, ó, marquei o pavio do candle anterior ao candle cheio e o pavio do candle posterior, ou seja, depois do candle cheio. E aí a gente marcou essas duas linhas. No meio fica um FVG. Então, aqui a gente tem um FVG. É uma região de demanda. Também gera entrada, entendeu? Na hora que ele vem aqui, você tem a entrada no FVG, stop um pouco mais embaixo para ficar seguro e, eventualmente, você tem a entrada, que também vai coincidir com o teste do choque, tá vendo? Então, é muito interessante quando você vai usar o choque, você alinhar, confluenciar com o POI ou com o FVG, até mesmo para entrar no choque, porque na hora do teste do choque, a sua entrada fica meio no escuro ali, né? Quando não tem um alinhamento com outro conceito. Porque o teste é meio... Aonde que ele vai parar esse teste, sabe? Entrar no teste, mas beleza, aonde do teste? Aqui embaixo, aqui, sabe? Fica meio no escuro onde você entra exatamente. Então, quando você alinha, normalmente fica muito completo. Mas, aqui no final das contas, o que a gente tinha mapeado era até a entrada no POI, tá vendo? Só bater e comprar aqui no ambiente de prática. Que aí, no caso, seria a entrada aqui, igual eu falei, com o stop aqui embaixo. Isso visando o POI. Stop fica aqui embaixo com a entrada aqui na região. Agora, visando só o choque, você pode entrar nessa região, porque é o teste do choque, mas aí se você estiver vendo só o choque ali, sua entrada foi mais visando o choque, o mais seguro é colocar o stop lá embaixo. Porque quando a entrada é no choque, o stop lá embaixo fica mais seguro. Sabe? Se estivesse só usando o POI, o stop aqui embaixo já fica tranquilo. Tem as duas opções, lá embaixo é realmente mais seguro, tá? Principalmente quando você está visando ali a entrada no choque. Então aqui a gente tem a possibilidade do mercado subir e desenvolver movimento de alta. E aí ele vai desenvolvendo, tem que subir pelo menos 3 vezes o tamanho do seu risco, ou seja, o risco é o tamanho do stop. Alvo mínimo 3 vezes o tamanho desse stop para cima, né? Essencial. Porque aí a gente tem ali exatamente um alvo mínimo bem sólido para participar de movimento. O mercado chegou no alvo mínimo, até passou dele e gerou esse baita trade comprado aqui nessa movimentação. Muito boa essa configuração. Agora, vindo aqui nesse outro cenário, esse trade aqui eu acabei de pegar ele, vou colocar aí para vocês, ó. Acabei de surfar essa movimentação, foi esse trade ali de 600 e poucos dólares, né, que vai dar um pouco mais de 3 mil reais aproximadamente. Foi agora há pouco, acabei de compartilhar lá no meu Instagram esse trade andando e tudo mais. Dá uma olhada sempre lá nos meus stories do Instagram, que tem ouro refinado todos os dias. E aqui nesse movimento, a entrada ela foi numa captura de liquidez também, mas uma entrada um pouco diferente. Olha só que legal. Aqui eu tô no gráfico de 15 minutos, vou subir, né, para o 15 minutos, ali eu estava no 1 minuto. Vindo aqui no 15 minutos, a gente tirando o zoom do gráfico e olhando aqui o 15 minutos, aquela compra que eu acabei de mostrar para vocês foi aqui, ó. Tá até marcado ainda aqui, essa compra que a gente acabou de ver. Ele acabou criando um fundo muito expressivo, tá vendo? Depois ele foi subindo, ela gerou um trade muito maior. Né? Aquela comprinha que eu falei agora com vocês, ele deu uma enrolada, depois ele subiu muito mais. Pelo fato dele ter subido muito mais, ele criou uma grande quebra de estrutura, que é parecida com aquela que eu tinha mostrado anteriormente. Ele fez 1, 2, 3. Mais expressivo ainda, tá vendo? Se faz 1, 2, 3, ele valida um fundo aqui embaixo. E esse fundo é expressivo, é um fundo de liquidez. Embaixo dele tá cheio de liquidez de demanda. E é a mesma situação, pode entrar uma demanda muito boa embaixo desse fundo. E o mercado tá vindo quente para visitar e limpar essa liquidez. Ela tá chegando lá agora. Isso no 15 minutos. A gente pode refinar lá no 1 minuto agora, que foi onde ele validou esse trade para nós. Vindo aqui no 1 minuto, o mercado veio puxando, ó, veio caindo na movimentação, caiu mais um pouco, visitou mais em cheio aquela liquidez e começou a subir. Nessa que ele começa a subir, a qualquer momento ele pode criar uma validação para nós, que é um POI. O POI ele é uma estrutura de continuidade. Quando o mercado ele visita essas regiões que realmente tem um contexto legal, até voltar aqui um pouco, essas regiões que têm um contexto legal, por exemplo, região de liquidez, igual eu mostrei para vocês,
que os institucionais vão montar posições ali, muitos stops vão ser capturados, o mercado vai fazer reações para cima, muito provavelmente, e se ele vai fazer essas reações para cima, cabe a gente buscar estruturas de continuidade quando essas reações começarem. No caso, quando o movimento de alta iniciar, que ele está caindo, né? Mas ele visitou uma região que vai entrar demanda. Então, na hora que o movimento de alta começa de fato aqui subir, a gente pode ficar de olho em estrutura de continuidade, que é justamente o POI de compra. POI é justamente uma estrutura de continuidade. Então, se a gente vem aqui no gráfico de 2 minutos, especificamente, que foi onde ele gerou essa entrada, não foi nem no 1 minuto, foi no 2 minutos, ele acabou de criar aqui a entrada. Ele fez 1, 2, 3, puxou para baixo, conseguiu quebrar o fundo, tem que quebrar, quebrou pouco, mas quebrou, e puxou para cima, renovando o topo. Estrutura de continuidade. Igualzinha a essa. Ó. Fechou? Então, esse desenho aqui é uma estruturinha de continuidade. Criou ela aqui, vai criar junto a região de demanda, que é o POI que fica aqui. Eu entrei, igual você viu aí nesse pequeno vídeo que eu coloquei, eu entrei aqui no teste mesmo. Nesses pavios aqui, quando ele veio testar, eu já montei posição, que foi aquele trade que eu mostrei ali para vocês, e peguei o movimento de 3 para 1, que é 3 vezes o tamanho desse stop como alvo mínimo. E aí o mercado foi subindo e bateu esse alvo muito rápido, foi, sei lá, 3 horinhas atrás no máximo, e a gente surfou essa movimentação de alta que foi muito boa. Então esse cenário aqui também é um cenário de POI, com uma validação numa captura de liquidez e um alinhamento de fatores. Tem algumas coisas a mais aqui, tá? Aqui no próprio 2 minutos, a gente puxa o RSI, que é um indicador bem legal, a gente consegue ver que o mercado aqui está caindo, renovando as mínimas, porque de fato ele vinha de um movimento grande de baixa, e o RSI já estava subindo, ó, não renovou essas mínimas. Isso aqui é uma divergência no RSI. Mostra que a força relativa, que é o RSI, não está acompanhando a renovação de mínima do preço. Isso mostra uma fraqueza latente no movimento de baixa. Então, se existe fraqueza latente no movimento de baixa, também significa que a demanda já está entrando enquanto o mercado está caindo. Ou seja, enquanto ele estava no movimento de baixa, a demanda já estava entrando. Institucionais já estavam comprando de forma sorrateira enquanto o mercado estava caindo aqui. Logo, a qualquer momento ele reage subindo, por isso que ele subiu forte. Porque se tem institucionais comprando enquanto o mercado está caindo, daqui a pouco ele para de cair e começa a subir. É justamente o que essa divergência mostra para nós. E isso aqui só é válido se estiver capturando liquidez embaixo daqueles fundos igual eu mostrei. Senão não tem tanto valor, não. Então isso aqui é muito bom. Agora aqui eu tenho uma estratégia com o FVG que é muito legal. Olha só, vamos aqui para esse outro movimento, porque o FVG já vai ser esse outro movimento aqui, essa outra região, né? Que é essa daqui, ó. E existem algumas formas diferentes da gente usar o FVG. Aqui eu vou te mostrar uma delas, tá? Que é uma forma bem boa de usar o FVG, uma estratégia para participar de trade a partir desse conceito. Aqui nesse movimento eu estou no gráfico de 30 minutos, tá? E, igual eu falei, isso aqui ocorre igualzinho em qualquer tempo gráfico. Nesse caso, aonde ele fez certinho foi no 30 minutos. Aqui no 30 minutos, o que a gente vê é que o mercado subiu fazendo aquela quebra de estrutura também. Movimento de 1, 2, 3. É o que o mercado mais faz, né? Essa quebra de estrutura chama BOS. É um BOS. É o BOS. É uma quebra de estrutura. A gente sabe que essa quebra de estrutura cria fundos válidos e fundos de liquidez. Então aqui tem uma liquidez muito boa. Só que, se embaixo desse fundo é liquidez de demanda, com essas puxadas fortes para cima, pode ser que tenha alguma região de demanda por aqui junto dessa liquidez. Que no caso vai ser o FVG e de fato tem. Tá vendo esse candle cheio aqui, ó? Esse candle mais cheio, assim como tinha esse outro embaixo, tem esse aqui. Vão ter outros FVGs aqui. Mas esse daqui está muito bem configurado e ele está totalmente junto da região de liquidez, o que faz muito sentido. Então, candle um pouquinho mais cheio, a gente marca o pavio do candle anterior, marca o pavio do candle posterior e a gente consegue ver que existe um espaço entre os pavios. E existem candles cheios no meio. Então, isso chama FVG, ou então ineficiência. É isso daqui, ó. Tá vendo? É assim que marca o FVG. Então, a gente tem aqui um movimento de fundo de liquidez. Embaixo desse fundo pode entrar demanda quando o mercado visitar. E junto tem um FVG muito bem desenhado, muito bem configurado. Na mesma região, pode ver que está muito parecido, ó, com o que está desenhado aqui, tá vendo? Mesma coisa mesmo. Tá bem legal esse desenho, tá bem certinho. Então, isso aqui é uma região de demanda, querendo ou não. Então, quando o mercado ele vem aqui embaixo, ele vai pegar tanto no FVG, que é uma região de demanda, como ele vai estar limpando a liquidez do fundo, que é uma região que pode entrar demanda. E isso é a melhor coisa que tem no mercado. Não necessariamente esses dois conceitos reunidos, mas o que tem de melhor no mercado são confluências. Confluências é a reunião de conceitos técnicos. Seja qual for os conceitos técnicos reunidos, desde que eles sejam reunidos
de uma forma sólida, de uma maneira onde um apoia o outro e você tem ali um cenário de contexto. Quando você começa a misturar muitas técnicas de forma exagerada, o que acontece é que uma técnica começa a invalidar a outra, vai surgindo divergência atrás de divergência, isso acaba atrapalhando sua tomada de decisão. Então, reunir as técnicas a partir de confluências para formar contexto é o que tem de mais forte no mercado. Só que tem que tomar cuidado quando você começa a misturar técnicas que não são boas para reunir, começa a misturar de forma exagerada também, e isso acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas nesse caso não. Nesse caso está saudável, as duas técnicas mostram a mesma coisa e elas casam, né? Elas andam muito bem juntas. Então a gente tem uma entrada nesse FVG e a gente tem aqui a possibilidade de colocar o stop embaixo para aproveitar o movimento de alta. Isso aqui é uma possibilidade de entrada. Você vai ver que o mercado vai lá, vai pegar na região e desenvolve já um trade muito bom aqui para nós, um trade conclusivo. Existe a possibilidade da gente buscar uma validação de entrada aqui? Existe. Se a gente vem aqui no gráfico de 1 minuto, você vê que ele fez uma validação que foi uma validação tanto de POI quanto de STB. Tá? Se você está aqui assistindo o vídeo até agora, existe uma validação de entrada que chama STB, que é justamente o que ele fez aqui. Está muito bem feito. O STB é justamente um movimento forte de baixa e um movimento forte de alta logo em seguida. Percebe que o mercado pegou naquela região, realmente sentiu demanda e veio subindo forte. E aí ele deixa um candle de baixa cheio, tá vendo? Que quebra o candle anterior. O candle anterior é esse verde, né? Foi o último candle verde aqui dessa subida. Ó. E aí veio o candle preto e quebrou o candle verde, tá vendo? Por meio de um candle preto cheio, a barra cheia. É uma barra ignorada. Logo em seguida o mercado subiu forte de novo. Tá vendo? Isso chama STB, Sell to Buy. É uma venda para comprar. É um movimento ignorado. Isso aqui é ótimo para criar uma região de demanda aqui, ó, que chama STB. E isso é um gatilho de entrada também. Você tem a entrada aqui com stop embaixo. Ó. Aí o stop fica baratinho, né? E você entra na validação. E você pega o mesmo trade, o mesmo movimento, só com a entrada de validação um pouco na frente, ao invés de entrar direto na região. Tem essas duas opções. Então aqui só nesse vídeo eu te mostrei vários conceitos. STB, FVG, choque, POI, capturas de liquidez. Esses conceitos são fortes para você usar no seu dia a dia e realmente pegar o jeito deles, porque a gente não pega o jeito de uma técnica forte de uma hora para outra. Do trade a gente tem que criar tempo de tela, criar experiência, usar aquilo sistematicamente. Fazendo isso dia após dia, sempre que possível, vai usando as técnicas certas, treinando principalmente numa conta simulador primeiro para pegar o jeito. Isso aqui vai encaixar super bem, vai gerar uma consistência forte, você vai participar de movimentos sólidos e isso vai ficar bem legal. Aqui no ambiente de prática lá do time, igual eu mostrei para vocês, aquele trade que eu falei do POI que eu peguei, mostrei ali aquele trade se desenvolvendo, que falei que foi agora há pouco, né? A gente mapeou isso em detalhes aqui no time também, ó. Era só subir e criar o POI, que foi naquela região ali, né? Aqui, esse aqui. No caso, ele estava aqui, que é ali embaixo naquele fundo, ó. Tá vendo? É nesse fundo. É porque é aqui, na verdade, ó. Esse fundo aqui e o mais embaixo. É ali, ó. Tá vendo? Esse fundo aqui atrás, não sei se você tá vendo meu mouse, com esse fundo mais embaixo. Ele sobe e cria POI. É o que a gente tava de olho aqui no ambiente prático agora, lá, 7 horas atrás, tá vendo? E aí subiu e criou o POI. Tá em cima em cheio daquele desenho que a gente fez. Mas foi aquele trade que eu mostrei agora pra vocês, andando aí agora há pouco, né? Aquele pedacinho do story que eu fiz lá no Instagram. Então me siga lá no Instagram, dá uma olhada, tem ouro refinado lá nos meus stories todos os dias, você vai aprender muitas coisas boas. Entra no nosso grupo do Telegram, que tá aqui no comentário fixado aqui embaixo. Vale a pena, porque é um grupo gratuito, não tem por que não estar lá e vai sempre chegar um conteúdo legal para você, que eu tô sempre mandando vários conselhos operacionais, estratégias de trade. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal e vamos juntos, pessoal. Fui! Valeu!